Aleluia. Podem se assentar, meus amados. Palavra de Deus, muito difícil de achar, muito complicado. Eu nem sei se vocês vão achar. Evangelho de João, capítulo 3, versículo. Então vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus... Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Para encerrar esse último tema, desse mês, nós vamos falar sobre a vontade suprema do Senhor. E qual que é a vontade suprema do Senhor? É o amor. Amém? A vontade suprema do Senhor é o amor, que nós amemos, que nós nos amemos uns aos outros, que nós amemos a Deus acima de todas as coisas. Amém, queridos? E eu vou falar do amor em diversas formas aqui, no casamento, no próximo, enfim, mas eu vou falar de uma forma um pouquinho diferente da maneira como vocês têm geralmente ouvido. Eu vou pegar só esse texto aqui do João 3,16, que vai ser suficiente para nós, e a gente vai meditar em cima de João capítulo 3, versículo 16. Amém? Glória a Deus. Então abra bem o seu coração, tira todo o preconceito, todo o tradicionalismo, e abra bem o seu coração para receber essa palavra. Amém? Então vamos lá. João capítulo 3, versículo 16, como nós já falamos aqui, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em primeiro lugar, meus amados, olhando para João capítulo 3, versículo 16, em primeiro lugar, nós vemos que o amor, ele é o quê? Uma atitude. Amém? O amor é uma atitude. O amor, ele tem que ser uma atitude. Ele até pode ser um sentimento, mas ele tem que ser um sentimento que se transforma em atitude. Não pode ser aquele amor escondido, não pode ser aquele amor encoberto, não pode ser aquele amor onde não existe atitudes, onde não existe obras, onde não existe demonstração. Por exemplo, um homem diz que ama uma mulher e ele se casa com ela. O ato de se casar com aquela mulher é uma atitude de amor. Mas essa atitude de amor, a atitude de casar, de contrair um matrimônio com uma pessoa, embora já seja uma demonstração, uma atitude de amor, deve parar por aí? Não. O casamento é uma atitude de amor, mas durante o casamento, esse amor, ele deve continuar sendo demonstrado. Não adianta o cara casar com a mulher, falar que ama ela, e depois que casa com ela, ele começa a tratar a esposa como se fosse um objeto. Ele chega em casa, ele janta, toma um banho, tal, assiste o Jornal Nacional, assiste o jogo depois da noite, vai para a cama, no outro dia mesmo esquema. Quando ele está com algum tipo de desejo, de intimidade, ele procura a mulher para ter intimidade e trata, e a mulher está lá para limpar a casa, para fazer comida para ele, para saciar os desejos dele, e morre nisso. Não tem mais uma atitude. É só o casamento, é a vida do dia a dia e mais nada. Não há demonstrações de amor durante o casamento, durante o dia, durante a semana, durante o mês. Não tem nenhum tipo de demonstração de amor.
ele casou com a mulher está lá, né? E vai vivendo a vida e fica por isso mesmo. Então, ele até pode amar aquela mulher, mas ele não está demonstrando amor. A Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então teve o quê? Uma atitude. É que nem filho. Não adianta você somente gerar um filho, colocar ele no mundo e não fazer mais nada. Você dá comida, você dá escola, você dá um teto para ele morar, mas fora isso não tem mais nenhuma demonstração, nenhum tipo de demonstração de amor. Você até pode dizer que ama o filho, mas é um amor que não tem atitude, não tem demonstração. Não, mas eu pago escola para ele. Não, mas eu trabalho para dar uma boa qualidade de vida, tal, aquela coisa toda que todo mundo já sabe. Mas é só isso. É só sustentar a casa? É só casar com a mulher e viver dessa forma? É só gerar um filho e viver desse jeito? Isso daí não é um amor verdadeiro. Um amor, meus amados, sem demonstrações, sem atitudes, não é um amor verdadeiro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Então, o amor, ele tem que ser carregado de atitudes. Um amor verdadeiro é um amor que tem atitude. Não pode ser aquela coisa metódica, não pode ser aquela coisa mecânica, não pode ser aquela coisa do dia a dia, principalmente quando nós falamos de relacionamentos familiares. Amém? Em segundo lugar, o amor perdoa com facilidade. A Bíblia diz que Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Ou seja, fala de perdão, fala de remissão. Quem ama, perdoa com facilidade. Talvez muitos não concordem comigo, mas eu vou explicar. Vamos supor que o seu filho peca contra você, pisa na bola com você, seu filho, ou sua filha, enfim, peca, pisa na bola com você, mas você ama o seu filho, amém? Nós amamos nossos filhos, e o seu filho peca feio com você, pisa na bola, decepciona você, mas você ama ele. Pergunto eu, você vai ter muita dificuldade para perdoar o seu filho, sim ou não? Não vai ter, meus amados. Não vai ter. O amor perdoa com facilidade. Quem ama, perdoa com facilidade. Uma das verdadeiras características do amor, que nós amamos realmente de fato, é a facilidade para liberar o perdão. Quando nós amamos de verdade, nós liberamos o perdão com facilidade. Não precisa ficar orando, não precisa ficar jejuando, não precisa ficar se derretendo na presença de Deus para liberar o perdão. Você ama aquela pessoa, você ama aquele filho, você ama a sua esposa, você ama o seu cônjuge, você ama aquela pessoa, então você libera perdão fácil para aquela pessoa. É diferente de liberar perdão para uma pessoa que você não ama tanto. Porque a Bíblia nos ensina que nós temos que liberar o perdão a todos, sim ou não? Só que nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Existe perdão que a gente libera mais rápido. Por quê? Porque nós amamos aquela pessoa. Agora, existe perdão que nós já demoramos para liberar mais. Por quê? Porque nós não amamos tanto assim aquela pessoa, mas você sabe que você tem que liberar perdão para ela.
Quando nós amamos de verdade, isso é até uma prova de você saber até onde vai o teu amor. Quando nós amamos para valer de verdade, nós não temos dificuldade para liberar perdão. Essa é a realidade. Você não precisa orar muito, você não precisa jejuar, você simplesmente perdoa. Quando eu namorava com a Alessandra, lá vem as histórias. Aproveitar que ela não está aqui hoje, Raquel, você fica na sua. Rafa também fica na sua. Para quem não sabe, a Rafa é minha sobrinha. Bico fechado. Aí, eu estava praticamente noivo com a Alessandra. Tinha que casar. Aí ela e a Silvinha, uma amiga da igreja dela, foram viajar lá para Caraguá. E eu fiquei aqui em Itupeva. Aí ela foi lá para Caraguá, não sei o que lá. Encontrou o ex-namorado dela. O meu sogro, que não ia com a minha cara, fazendo a cabeça dela. Mora para cá, volta para casa, volta para Caraguá. E eu inocente aqui em Itupeva, esperando a minha amada voltar para os meus braços. Aí, para entornar mais ainda o caldo, uma irmã da Assembleia de Deus, que veio lá do Mato Grosso, que nessa época meu pai era da Assembleia de Deus, uma irmã, filha de um pastor, veio lá do Mato Grosso, veio lá na minha casa, começou a profetizar lá na minha casa, e ela falou para mim assim, ó, você não vai casar com essa moça. Deus preparou para você uma mulher com o cabelo por aqui, ó. Falei, ô Jesus, tem misericórdia. Eu falei, mas não é possível um negócio desse, né? Não é possível. A Alessandra chegou de Caraguá, terminou comigo. A benção. Terminou comigo e tal. Daí eu falei da profecia para ela, né? E ela, daquele jeitinho dela, que vocês conhecem, né? Como que Deus é lindo, né? Deus preparou tudo, né? E eu acabado por dentro. Que eu já não estava nem mais aí com profecia, com nada. Aí o tempo foi passando, e eu aqui esperando a mulher com o cabelo por aqui. E a Alessandra não voltou para Caraguá. Ela continuou morando em Vinhedo, ela ficou lá em Vinhedo, ela não voltou para casa do pai dela. E aí ela começou a dar sinais que ela queria voltar. Eu, na mesma hora, já queria voltar com ela, mas eu dei uma canseirinha nela, porque não é assim, né, Carlão? A gente tem o orgulho próprio, né, a dignidade. Não é assim, volta correndo. Não, dá uma canseirinha. Eu dei uma canseirinha nela, tudo, mas na verdade, eu já tinha perdoado ela, eu já queria voltar, né, com ela, tudo já. Por quê? Porque eu amava, já não amo mais tanto hoje, mas naquela época, brincadeira. Eu amo ela até hoje. Porque eu amava ela, né? Então, eu não tive dificuldade para perdoar, eu não tive dificuldade para... Eu não tive. Por quê? Porque eu era apaixonado por ela. Então, quando nós amamos de verdade, meus amados, nós não temos dificuldade para perdoar. Essa é a real. Se você tem que orar muito para perdoar, se você tem que se desfazer, tem que jejuar, tem que tal... é porque, de fato, você não ama tanto como você achava que amava. Então, você tem que vigiar o teu coração, né? Mas, geralmente, quando nós amamos para valer, nós não temos dificuldade. Pelo contrário, nós perdoamos com facilidade, porque nós amamos aquela pessoa, né? É assim que tem que ser. Quando há um amor verdadeiro, nós liberamos o perdão na boa, tranquilo, sem muita dificuldade. Em terceiro lugar, o amor recompensa. A Bíblia diz em João 3,16, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é um Deus galardoador. Deus é o Deus presenteador daqueles que o buscam. E o principal presente para nós qual que é? A vida
eterna. Quem ama, presenteia. Quem ama, presenteia, meus amados. Quem ama, dá presente. Principalmente no relacionamento ali, filho, esposa, tal. Quem ama, dá presente. Você tem prazer de comprar um presente. Você tem prazer de comemorar. Você tem prazer de comprar alguma coisa, né? Para dar um presente para aquela pessoa, para dar de presente para aquela pessoa, porque você ama aquela pessoa. Você gosta de ver aquela pessoa feliz. Você ama, né? Você quer dar um presente para ela, você sabe que ela vai gostar daquele presente. Você procura saber o que ela gosta, você procura, né, surpreender ela com alguma coisa assim. Por quê? Porque quem ama dá presente. Deus, Ele é um Deus presenteador, que tem a vida eterna. Amém? Então, quem ama de verdade, de fato, dá presente. Mas, pastor, a Bíblia diz que eu tenho que amar a todos, tal, então eu vou dar presente para todo mundo. Vou chegar lá, nós vamos chegar lá. Mas dentro do relacionamento familiar, quem ama, presenteia. Você não deixa passar o aniversário batido, você não deixa passar o Natal batido, ainda que seja, não tem muita grana, dá um presentinho simples, mas você sempre vai dar um presente, porque você ama aquela pessoa. Amém? Quando foi a última vez que você presenteou a pessoa que realmente você ama? Em quarto lugar, eu vou inverter aqui a ordem. Em quarto lugar, o amor por mandamento. Agora sim. O que é o amor por mandamento, meus amados? O amor por mandamento é aquele amor que nós devemos ter pelo próximo, que nos leva a orar pelo próximo, a jejuar pelo próximo, a fazer caridade pelo próximo, a interceder pelo próximo, a perdoar o próximo. Aí entra aquele perdão que já é mais complicado, porque o amor entre um pai e um filho, o amor entre um marido e uma esposa, é um amor mais forte, é um amor que está acontecendo ali dia após dia, é um amor que está perdoando, que está presenteando, que está, né, tendo demonstrações, atitudes. Agora, o amor ao próximo, que é um amor por mandamento, é diferente e nós não podemos ser legalistas, nós não podemos ser hipócritas. O amor por mandamento, meus amados, é um amor que exige esforço da nossa parte. O amor por mandamento é um amor que ele não é aquele amor espontâneo. Toda vez que você para no semáforo, você dá esmola para o cara que pede esmola? Não. Você está se martirizando, doendo o coração pelas mais de 200 pessoas que morreram lá na Espanha essa semana? Não. Porque esse amor por mandamento é um amor que necessita ser mais trabalhado dentro de nós. Esse amor por mandamento é um amor diferente. É um amor que a Bíblia diz que nós, é por isso que eu estou falando, amor por mandamento. É um mandamento do Senhor nós amarmos a todos, até os nossos inimigos. Mas quando a gente sai desse círculo da família, esse amor por mandamento, esse amor ao próximo, a pessoas que eu não convivo com elas diariamente, que eu não moro com elas, pessoas que eu vejo de vez em quando e pessoas que eu nem conheço, esse amor por mandamento, meus amados, é um amor diferente. É um amor que vai exigir de nós. Quando uma pessoa dessa peca contra nós, você já não perdoa de bate-pronto, porque você não tem aquele amor por ela, como você tem pela sua esposa, como você tem pelos seus filhos. Aí entra o quê? Aí entra aquela luta da carne contra o espírito, para você liberar perdão para aquela pessoa que de alguma forma te prejudicou, em algum lugar, em alguma área da sua vida. Aí sim, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, né? Você sabe pela palavra que você tem que liberar perdão para aquela pessoa, mas não é um perdão fácil de liberar, porque essa pessoa ela não faz parte do círculo familiar, não faz parte daquele hall de pessoas que você ama de verdade, que você realmente ama e que você não tem nenhuma dificuldade para perdoar.
O amor por mandamento, ele é um amor que precisa ser trabalhado em nossos corações, e é um amor que não está sempre, que não está presente, vamos dizer assim, o tempo todo. É um amor que você precisa ser tocado, que você precisa ser atualizado de alguma situação para se compadecer e querer ajudar, e querer orar, e querer interceder e tal. É um amor que libera perdão, mas libera perdão com mais dificuldade, porque é uma pessoa que não é próxima, mas é uma pessoa distante, mas que pecou, que prejudicou você. Então você vai orar e vai jejuar e vai pedir força para Deus para perdoar aquela pessoa. Esse tipo de amor, o amor por mandamento, é um amor direcionado às pessoas fora, né, daquelas pessoas, daquele círculo de pessoas que estão na nossa vida. É o amor por mandamento. Nós temos que amar a todos, mas é um amor que a gente sabe que não acontece assim de maneira automática, de maneira fácil, de maneira rápida. Amém? Mas nós temos que amar uns aos outros. Então, por exemplo, uma pessoa conhecida nossa, acontece lá um acidente com ela, acontece alguma coisa com ela, e você tem conhecimento daquela situação, você conhece aquela pessoa, e aquela pessoa está precisando de ajuda, está precisando de oração, está precisando de uma ajuda material, e aí o que acontece? Esse amor por mandamento, ele vai se manifestar a partir do momento que eu tomo conhecimento da situação que aquela pessoa está passando. Não é um amor automático que acontece. É um amor que vai se manifestando conforme a gente vai tomando conhecimento da situação. É que nem eu falei no semáforo. Você não dá esmola para todos que pedem dinheiro para você no semáforo. Você nem conhece aquela pessoa. Você nem sabe se aquela pessoa está falando a verdade. Agora, quando você toma conhecimento de alguma situação, e aí sim esse amor por mandamento, ele acaba se manifestando. E aí você começa a amar aquela pessoa, aquele amor se manifesta, você ora por ela, você ajuda, você visita, você dá uma, ajuda de alguma forma. O amor por mandamento, meus amados, eu estou para dizer para vocês que o amor por mandamento é um amor que só se manifesta, na maioria das vezes, quando nós tomamos conhecimento da situação. Não tem como eu amar uma pessoa profundamente, eu amar uma pessoa com boas obras, com caridade e tal, se eu não tomar conhecimento do que está acontecendo com aquela pessoa. E muitas vezes esse amor por mandamento nós temos que trabalhar nele, por quê? Porque nem sempre aquela pessoa merece o amor. Né? Nem sempre. Às vezes aquela pessoa está precisando de ajuda, mas ela está precisando de ajuda por quê? Porque na verdade ela errou, ela agiu mal, ela pecou contra Deus, ela pisou na bola, e aí se levanta dentro de nós o quê? O senso de justiça. Não, merece, está no deserto porque merece. Não é assim que o crente fala? Está no deserto, está na provação, porque merece, porque semeou. Agora que colha. Nós somos assim. Então, é um amor que precisa ser trabalhado, talhado dentro do nosso coração. Porque senão, nós ficamos no nosso senso de justiça. Quando é aquele círculo de pessoas próximas a nós, a gente já libera, ajuda, perdoa com mais facilidade. Porque nós amamos de fato. As pessoas de fora, nós não amamos de fato. Nós amamos por mandamento do Senhor. Amém? Em quinto lugar. Não, agora eu vou partir para o próximo. O amor do caixão. Quem já ouviu falar do amor do caixão? O amor do caixão, meus amados, é aquele amor que não adianta. É aquele amor que não é válido. O amor do caixão é aquele amor que é melhor não ter. O amor do caixão é aquele amor que enquanto a pessoa estava viva,
Ele simplesmente não estava nem aí para a pessoa. É aquele amor, né, que não tinha obras, que não tinha presente, que não tinha manifestação nenhuma. É aquele amor que infelizmente, eu falo isso com tristeza do coração, é aquele amor que muitas famílias têm pelos idosos. É aquele pai velhinho e aquela mãe velhinha que a família praticamente abandona, vai visitar de vez em nunca, lembra dela de vez em nunca. Quando tem que levantar alguma ajuda para aquela mãe idosa, para aquele pai idoso, é uma luta no meio da família. Se fica doente, tem que ficar com ele no hospital, é uma luta para fazer uma escala da família, para ficar com aquela pessoa no hospital. Aí quando morre... Não, mãe, não me deixe, mãe, eu te amo. O que é isso? É o amor do caixão. O cara não quis ficar no hospital com a mãe, porque dizia que tinha que trabalhar. Aí na hora do caixão, fica com essa ladainha aí. Aí você vai manifestar. É o amor do caixão. Mulher, eu te amava tanto, não me deixe. Mas quando estava viva, era uma luta para comprar roupa, era uma luta para levar para um restaurante, era uma luta para comemorar aniversário, nunca tinha dinheiro para nada, só usava a mulher como objeto sexual. Aí quando morre, fica lá se derramando no caixão. É o amor do caixão. Amor do caixão não adianta nada. Amém? Amor do caixão não vale nada. Diga não ao amor do caixão. Até rimou. Sexto lugar, o amor missionário. O amor missionário, meus amados, é um amor que se manifesta em nosso coração através de Deus. Nós não podemos produzir esse amor pela nossa própria força. O amor missionário é um amor que Deus derrama no nosso coração por um grupo de pessoas, por um determinado país. Por exemplo, o amor missionário pode se derramar no coração de uma pessoa por um grupo indígena lá da Amazônia. Então aquela pessoa, ela sente aquela incumbência, ela recebe aquela incumbência no coração, ela recebe aquele amor no coração por aquele grupo indígena da Amazônia. E esse amor derramado no coração por Deus, ele é tão forte que essa pessoa, ela vai para lá, ela abre mão de tudo, ela vai para lá, e ela dedica a vida dela exclusivamente àquele grupo indígena lá na Amazônia. É aquela pessoa que recebe uma incumbência no coração, por um grupo de pessoas que sofrem uma determinada enfermidade. Então, aquela pessoa, a vida dela, ela abre mão da vida dela normal para se dedicar somente àquele grupo de pessoas, a um instituto, a um hospital, a um orfanato, alguma coisa assim, e ela se dedica somente a cuidar daquelas pessoas enfermas, que tem aquele determinado tipo de enfermidade. É uma incumbência, é um amor que Deus derramou no coração daquela pessoa. Certo? É um amor missionário, um amor direcionado, é um amor que não foi produzido por ela, foi produzido por Deus no coração dela. Então, ela tem essa força, ela tem essa graça de Deus de abrir mão de tudo para se dedicar exclusivamente àquele determinado grupo de pessoas. É um amor missionário, é um amor direcionado, né? É um amor diferenciado. Amém? Esse amor, meus amados, nós não podemos produzir.
é Deus que derrama no nosso coração, né? É Deus que derrama no nosso coração. Às vezes eu fico meio irritado com algumas pessoas que dizem que nós temos que fazer isso, que nós temos que fazer aquilo, porque nós somos a igreja do Senhor, blá, 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 blá. Gente, não adianta você fazer nada se não for produzido pelo Espírito Santo no nosso coração. Amém? Não adianta. Não adianta você fazer algo que Deus não mandou você fazer. Você vai ter dificuldade, você não vai ter força, você não vai segurar a onda, você vai sucumbir com as dificuldades, com as circunstâncias negativas, está entendendo? Você não vai ter a unção necessária para isso, de Deus, que faz toda a diferença, você não vai conseguir, porque não foi algo produzido por Deus no teu coração. Só flui quando Deus está no negócio, só acontece, só permanece, só persevera quando Deus está no negócio. Então tem que ser um amor produzido por Deus no nosso coração, porque senão você vai lá na Amazônia, a primeira gripe, a primeira dor de cabeça, a primeira diarreia, dor de barriga que der de você, você vai querer voltar. Por quê? Porque não foi produzido por Deus, não foi um amor gerado por Deus no seu coração, no seu espírito, foi algo que partiu de você, certo? Então, né? Não adianta você fazer algo que Deus não te chamou para você fazer, amém? Em último lugar, que hora que é? 11h19, hein? Fala a verdade, hein? Recorde agora. Hoje, Zé Roberto, hoje ninguém quer. Você então, coitado, você 1h30 pregando, não vai quebrar nunca. Vamos lá. Último. Filha, último, pode subir. Último. A medida, meus irmãos, presta atenção, que isso é fundamental. Vamos fechar com chave de ouro. A medida do amor dentro de nós, presta atenção. A medida do amor dentro de nós é equivalente ao nosso relacionamento com Deus. O apóstolo João escreveu assim: Deus é amor. Para que você andemos no verdadeiro amor, nós temos que nos relacionar com Deus. À medida que eu me relaciono com Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, menos egoísmo, menos rancor, menos mágoa, menos ódio, menos dificuldade de perdoar vai haver no meu coração, porque eu estou me relacionando com aquele que é o verdadeiro amor. Por que muitas pessoas, meus amados, têm dificuldade de amar até a própria esposa? Por que muitas pessoas têm dificuldade de amar até os próprios filhos? Por que tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de perdoar ou nunca perdoa? Por que existem pessoas que guardam aquele rancor, aquela mágoa no coração de um fato que aconteceu há 3, 4, 5, 10 anos atrás? Por quê? Falta de relacionamento com Deus. À medida que eu me entrego a Deus, à medida que eu me relaciono com o Senhor, eu vou captando esse amor do Pai, eu vou recebendo essa essência do Pai, e esse coração quebrantado que Deus tem por nós, ele vai se tornando o meu coração também. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vou transbordar do amor do Pai, até mesmo para pessoas que não são próximas a mim. Esse é o grande segredo. Se nós realmente queremos andar em amor, se nós realmente queremos andar como a palavra nos ensina, meus amados, desenvolvendo esse amor que presenteia, desenvolvendo esse amor que
que é carregado de atitudes, esse amor que perdoa com facilidade, esse amor que perdoa o próximo, até mesmo esse amor missionário, e não somente esse amor de caixão que só chora e se arrepende quando perde. É somente através de um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós precisamos orar mais, meus amados. Nós precisamos adorar mais. Nós precisamos entrar mais na presença de Deus para viver esse amor verdadeiro. Porque tanto remédio, porque tantas pessoas, dependentes de remédio, pessoas depressivas, pessoas... Nossa, eu conheço uma mulher que o marido dela pisou na bola com ela quando ela era jovem, na primeira gravidez. E uma vez eu estava conversando com ela já tem mais de 70 anos, e ela começou a chorar, e ela começou a demonstrar a mágoa que ela tinha do marido dela. Isso depois de mais de 50 anos de ter acontecido. Um coração duro, um coração travado. Por quê? Falta de relacionamento com Deus, porque não conhece o verdadeiro amor, porque não conhece João 3,16, porque não tem revelação desse texto, desse versículo, porque não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento com Deus, porque tantos crentes na igreja com o coração endurecido, amargo, rancoroso, que não conseguem nem mais adorar a Deus em espírito e em verdade. Falta de relacionamento com Deus. Pessoas que não conseguem se compadecer nem do próprio pai. Pessoas que não conseguem nem se compadecer do próprio filho. Falta de relacionamento com Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Após recebermos essa mensagem tão simples, uma mensagem que não tem uma estrutura teológica complicada, um esboço complicado, mas, queridos, algo que tem faltado na vida da maioria das pessoas, dentro e fora da igreja. E qual é a solução para isso? Em primeiro lugar, reconhecer que você não tem valorizado a sua esposa como você deveria. Reconhecer que você não tem tido um bom relacionamento com os seus filhos como você deveria. Reconhecer que esse amor por mandamento ao próximo é algo que praticamente inexistente na sua vida. Reconhecer que apesar de ter passado tantos anos, existem coisas guardadas ainda no teu coração que não foram curadas, que não foram perdoadas por causa da dureza do seu coração. E tudo isso implica no quê? Falta de um relacionamento profundo e sincero com Deus. Então agora eu quero dar essa oportunidade para você refletir nessa mensagem, e que você possa a partir de hoje reconhecer essas mazelas, reconhecer essas debilidades na sua vida e dizer para você mesmo: eu preciso amar mais. Eu preciso amar mais a minha esposa, o meu esposo. Eu preciso amar mais os meus filhos. Eu preciso amar mais o próximo. Eu preciso me compadecer mais de alguma situação que aparece. Muitas vezes eu dou de ombros, como se não tem nada a ver com a minha vida. Você precisa se relacionar mais com Deus. Você precisa entrar mais na presença de Deus. Você precisa quebrantar esse coração na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque tu és aquele que sempre tem se preocupado com o nosso bem-estar, não só físico, não só material,
mas também interior, espiritual. E nós te louvamos por isso, meu Deus. Eu oro, meu Deus, para que corações sejam restaurados e curados aqui nessa manhã, meu Pai. Eu oro, meu Deus, para que haja liberação de perdão, quebrantamento, que toda mágoa do passado, todo rancor seja removido em nome de Jesus. E que cada coração aqui presente possa amar de maneira livre, de maneira verdadeira, como nós aprendemos hoje através de João 3,16, Senhor. Espírito Santo, eu oro a Ti, eu peço a Ti, Espírito Santo, que mesmo depois que nós encerrarmos esse culto, nós dermos o glória a Jesus, que o Teu Espírito Santo possa continuar quebrantando e ministrando nesses corações, meu Deus, que precisam da Tua restauração, meu Pai. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus, e aplauda o Senhor, aleluia. Glórias ao nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, amém.